olha, eu já começo com uma polêmica, né? E fim de semana foi marcado por protesto aqui em Campo Grande. Militantes e representantes de movimentos sociais foram às ruas da capital para impedir que o projeto de lei conhecido como a PL da gravidez infantil siga adiante, viu? É claro, pessoal, que nisso, né, dentro ali da Câmara dos Vereadores, dos deputados, né, aliás, em Brasília, a conhecida lei do aborto, ela foi discutida praticamente em poucos segundos, em menos de um minuto. Aquilo que eu havia dito, né, na última sexta-feira é a mais pura verdade. Como que no Brasil a gente vai condenar uma vítima de estupro que decidiu por tirar, né, um feto de uma gravidez indesejada e o estuprador vai ter uma pena menor do que a vítima? Pessoal, isso é inadmissível, é intolerável. Vamos ver então como foi o fim de semana, essa manifestação em Campo Grande, Põe na Quadrada. Com cartazes e gritos de indignação. Nós estamos aqui para demonstrar que Campo Grande não é uma cidade retrógrada. Militantes e representantes de movimentos sociais ligados aos direitos das mulheres, crianças e adolescentes transformaram a esquina da Avenida Afonso Pena com a 14 de julho em um grande ato de manifestação contra o projeto de lei batizado de PL da gravidez infantil, que prevê pena de até 20 anos de prisão para pessoas que realizarem abortos após 22 semanas de gestação. Nós temos uma legislação quase centenária aqui no país que garante às meninas e às mulheres estupradas ou aquelas que têm uma gestação que dá risco à vida da mulher ou aquela situação que, por exemplo, o feto tem anencefalia, de fazer a interrupção da gravidez através do aborto. Isso não é novo, está legislado desde 1940 e nós estamos sempre lutando para que os serviços públicos de saúde estejam mais rápidos e mais aptos a atender essas pessoas. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência, em uma sessão que durou apenas 23 segundos, com aprovação de 32 deputados. Para os movimentos sociais, os parlamentares não pensaram nas meninas vítimas de violência sexual que ficam grávidas muitas vezes do próprio pai. Criança não é mãe, isso é crime no Brasil, né? O incesto é crime no Brasil e a gente está falando de crianças que são abusadas principalmente dentro dos seus lares, por familiares, né? Então é uma lei que não tem precedência, né? Se a gente for olhar o nosso código legal no país, né? Segundo dados do Sistema de Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 176 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados de janeiro a maio deste ano, aqui em Mato Grosso do Sul. As denúncias são feitas pelo 190 e a maioria envolve estupro dentro da própria casa, com meninas menores de 13 anos. Precisa primeiro a gente pautar o que está acontecendo na sociedade, né? Hoje quem faz, em sua grande maioria, esse aborto após 22 semanas, são meninas até 13, 14 anos, né? Porque elas demoram a perceber, demoram a entender o que aconteceu com elas primeiro, demoram a perceber os sinais de gravidez, não conseguem acessar as medidas legais, né? Porque o abortamento legal ele existe, mas ele não é assim tão fácil de chegar, né? A própria defensora falou que em Campo Grande a gente tem um acesso, né? Um local que faz abortamento legal e é muito difícil a gente chegar até ele. Bom, pessoal, eu tenho alguns questionamentos, né? Porque eu acredito que quando se trabalha em um projeto de lei, você trabalha em prol do desenvolvimento, da qualidade de uma nação como é o Brasil. Eu não consigo acreditar, né, que, por exemplo, não se debata Rio Grande do Sul, a catástrofe, né, que atingiu, né, por condições climáticas, o Rio Grande do Sul. Eu não consigo acreditar, né, que temos aí a queimada que está destruindo o Pantanal, a pobreza, a miséria, a fome no Brasil, mas vamos trabalhar, né, com um projeto radical como esse. Eu não consigo admitir também a um pai e uma mãe, ao verem, né, a dor de uma adolescente ou de uma vítima de estupro, que tem ali, né, pessoal, uma gravidez, volto a falar, não é uma gravidez que ela quis, é uma gravidez indesejada, que ela seja punida com uma pena maior do que o autor, do que o estuprador. Gente, eu acho que, em outras palavras, eu tenho absoluta certeza que quando se discute, né, na bancada da direita conservadora, dentro da Câmara, um projeto polêmico como esse, eu acho que tem que ser detalhado de A a Z para todo mundo entender.
para a vítima entender, para o mais pobre entender, para o bilionário entender. Porque, volto a falar, não dá para tolerar que o estupro, né, seja tratado assim, em folhas de papel, onde nós vamos definir da nossa cabeça, enquanto legisladores, que eu vou punir como crime de homicídio aquela pessoa que vai tirar um feto após 20 semanas. O que eu estou falando aqui, pessoal, envolve muito mais do que religiosidade, muito mais que um partido político e muito mais por uma questão cultural. Estupro é crime. O cara que cometeu o estupro, ele é um estuprador. Ele tem que pagar. E volta a falar, igual na reportagem aqui que apareceu lá, 980 casos de estupro aqui no Mato Grosso do Sul. Gente, são 980 mulheres estupradas entre crianças, adolescentes e pessoas adultas. Como você vai ter ali, né, a decisão de que o seu corpo não é seu? O seu corpo pertence ao Estado. Porque se você, porventura, for estuprada, você engravidar do estuprador, que pode ser o seu pai, o seu tio, porque o abuso sexual e o estupro, né, na maioria das vezes, acontece do agressor estar perto de você. Gente, sabe o que dá vontade, às vezes, falar? Olha, é o seguinte, entra lá no parlamento, entra lá no Legislativo Federal, lá em Brasília, quem conhece a realidade do Brasil. Entra em Brasília quem conhece a realidade do brasileiro. Porque uma situação como essa, onde a cada 8 minutos uma mulher ela é estuprada no Brasil, durante a minha fala, durante o início do programa, uma mulher já foi vítima de estupro, uma criança ou uma adolescente já foi abusada sexualmente, ela vai ser punida. E o estuprador não, o abusador não. Gente, eu acho que a gente tem que debater, tem que protestar, tem que militar e tem que colocar de fato, né, os legisladores na realidade do Brasil. Temos que colocar. É um absurdo. E a família tradicional, né, brasileira, vamos dizer dessa forma, que condena veemente, ou até mesmo aqueles que apoiam esse projeto de lei, o teto é de vidro. A gente só começa a se preocupar quando a situação acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso convívio. Então, pessoal, muita cautela. E eu acho que é quando é em desfavor, né? É em desfavor ao pobre, isso aqui, ó, vai rapidamente. Quando é a favor da legislatura, né, do parlamento, foi menos de 30 segundos de debate. Claro que o projeto de lei agora ele vai ser votado em regime de urgência. Eu me considero vergonhoso. Eu me considero uma situação vergonhosa em relação a isso.